Tranquilo? Então é o seguinte, vamos para a nossa terceira e última parte de poderes administrativos, né? É muito importante essa paradinha, eu sempre digo para quebrar a fadiga. E agora a gente vai para um poder importantíssimo, que é o poder de polícia, né? Antes de falar o poder de polícia, eu quero trazer alguns exemplos que retratam o exercício do poder de polícia. Olha a magnitude e a importância do poder de polícia. Então toda vez que ocorre uma interdição de estabelecimento pela vigilância sanitária, o que está acontecendo? É o pleno exercício do poder de polícia. Por quê, professor? Porque a não interdição do estabelecimento pela vigilância, nós vamos supor o quê? Que vai causar um dano à coletividade. Olha aqui o poder de coerção, olha aqui o poder de fiscalização, o poder de atuação da administração pública. Outro exemplo, né? A apreensão de mercadoria estragada em depósito de alimento. Então é o que? O exercício do poder de polícia. Então ali, chegando, ele faz o quê? Ele faz a apreensão daquela mercadoria. Por quê? Porque já está vencida. E se for comercializada, com certeza vai trazer danos aí à coletividade. Ó. Fiscalização de trânsito é o exercício do poder de polícia. Licença para dirigir. Olha aí, prévia, né? Prévia, licença para dirigir. O que acontece? Qualquer um pode dirigir? Sim, qualquer um pode dirigir, desde que cumpra os requisitos para a expedição da CNH. Então ali você vai ser submetido a um teste intelectual, você vai ser submetido a teste físico, vai estar sendo submetido a um psicotécnico e, claro, uma prova prática. Assim você se habilitando para ter a licença para dirigir. Olha a atuação, né? Ó, defesa do consumidor, fiscalização ambiental, porte de arma de fogo, alvará de construção, enfim, nós temos aí vários exemplos aqui de quê? Do exercício do poder de polícia. Então, esse é o poder de polícia. Com base nesses exemplos, dá para você visualizar o seguinte: conceito do poder de polícia. É o poder através do qual a administração pública tem a faculdade de condicionar. Ó, condicionar, por exemplo, condicionar o quê? A expedição do alvará de construção. Né? Por quê, professor? Porque a construção está de acordo com as regras, né? Ou restringir o uso e gozo de bens. Ou restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade. Olha só, tudo isso, o poder de polícia, é para o benefício do poder da atividade. Ó. Então ele vai poder condicionar, ele vai poder restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais. Então o cidadão, na sua vida do dia a dia, ele pode viver com liberdade, com tranquilidade, mas a partir do momento que ele coloca, né, em risco a coletividade, entra a administração pública através do seu poder de polícia para condicionar e restringir a sua conduta, sempre com fim no quê? Na finalidade, né? Professor, quem que tem a competência para isso? Tá? Quem que tem a competência, né? A competência para exercer o poder de polícia é, em princípio, da pessoa federativa a qual a Constituição. Então nós temos aqui, ó, a Constituição Federal, tá? Então nós temos quem? Ó, poder de polícia da União, dentro da sua área de atuação. Você vai ter o que? 2 estados. E claro, você vai ter também o que? 2 municípios. Então essa aqui é a atuação do poder de município. Então a Constituição, através, né, da repartição, tá certo? Diz atribuições e definição aí do Pacto Federativo, cada um vai exercer o seu poder de polícia, né? O poder de polícia. Nós estamos na parte conceitual. Nessa parte conceitual do poder de polícia, nós temos 2 sentidos importantes, né? Temos o sentido amplo, geral, e o restrito, específico. Poder de polícia em sentido amplo é toda restrição à liberdade individual, especialmente imposta pelo poder legislativo, que inova o direito. Então ele é caráter geral, não é isso? Então isso aqui é sentido amplo, né? Ó, poder legislativo, então há uma lei. E claro que o poder de polícia, ele vai atuar porque, nos limites da lei. Então a lei que vai definir. E no sentido restrito, ele é específico, é o que é a polícia administrativa, é o poder da administração de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade com fundamento da lei.
Então, isso aqui é restrito, é o caso concreto ali, é a atuação. Então, nós temos o poder no sentido amplo e o poder no sentido estrito, né? Ok, bacana, poder de polícia, tá. Importante também nessa parte de poder de polícia. Vocês têm que conhecer o artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 78 do CTN traz o conceito legal de poder de polícia. E esse artigo 78 é um dos artigos, é o artigo mais cobrado de poder de polícia. Então, vamos lá, artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que... Então, primeiro, é poder de polícia da administração pública, ou seja, poder de polícia do poder executivo. Olha aqui um poderes, né? Poderes administrativos, né? Então, vamos lá, que esse poder de polícia que... limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade. Então, o exercício do poder de polícia, ele vai limitar ou ele vai disciplinar. O que ele vai limitar e vai disciplinar? O direito, o interesse ou a liberdade. Regula a prática de ato ou abstenção de fato. Ou seja, o que é regular a prática de ato? Né? Como o ato vai ser praticado e a abstenção de fato. O que é uma conduta que não pode ser feita, por exemplo, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão, à autorização do poder público, à tranquilidade pública ou a respeito à propriedade e os direitos individuais ou coletivos. Ou seja, esse poder de polícia é o poder de atuação, é o poder extroverso de Estado. Tá? É uma materialidade do poder de extroverso de Estado. Né? Professor, qual que é o poder extroverso de Estado? Em nome da coletividade, ele tem um poder de mando. Ele tem o quê? A faculdade de fazer outros terceiros a obedecer à vontade do Estado para o quê? Satisfazer o interesse da coletividade. Então, esse aqui é o conceito do poder de polícia. Interesse público, em razão do interesse público. Então, o poder de polícia, né, ele somente existe pelo princípio da supremacia do interesse público. Então, para que tenha o interesse da coletividade, nós temos que exercer o poder de polícia. E esse poder de polícia, na sua prática, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Preventivo, poder de polícia preventivo. Anuência prévia para a prática das atividades privadas. Licença e autorização formalizadas por alvarás, carteiras, declarações, certificados, etc. Exatamente isso, preventivo, né? Então, o que acontece? Mediante lei, a administração pública estabelece o seguinte: olha, para você construir a sua residência, você necessita de um alvará de construção. Olha, para você fazer tal coisa, você precisa de uma autorização. Olha, para você dirigir o seu veículo, você tem que ter uma carteira de habilitação, você tem que estar licenciado, você tem que ter essa permissão de direção. Então, esse aqui é o quê? O exercício preventivo do poder de polícia. Licença, o que significa? Anuência para usufruir um direito. Ato administrativo vinculado e definitivo. Olha aí, ato administrativo vinculado. Então, não tem discricionalidade por parte do agente público, né, em decidir, e ele é definitivo. Autorização, anuência para exercer atividade de interesse do particular. O ato administrativo discricionário e precário. Então, a autorização é um ato administrativo discricionário e precário. A licença já é um ato vinculado. Eu quero licença para construir. A partir do momento que eu apresentei todos os requisitos previstos de lei, a única alternativa que cabe ao agente público é o quê? Conceder a licença. Pronto, é um ato vinculado, não tem discricionalidade. Agora, autorização, eu tenho um boteco, tá? Tem uma calçada grande, eu quero autorização para colocar uma mesa ali de um cliente depois das 18 horas, depois das 19 horas, por exemplo, né? E aí, professor? Aí você tem uma autorização. Aqui é um ato discricionário. Esse ato de autorização é o pleno exercício do poder de polícia. É o pleno exercício do poder de polícia preventivo. E o repressivo? Já aconteceu a merda. Aí a administração pública vai ter que agir. O poder de polícia repressivo. Aplicação de sanções,
administrativas a particulares, né? Por exemplo, o cara recebeu uma licença, né? Uma licença lá para construção. Só que nessa licença ele extrapolou os poderes da licença e causou um dano ambiental. E aí, a partir do momento que causou o dano ambiental, que ele não podia, ele tinha que respeitar as margens, por exemplo, lá de um córrego, né, de um riozinho, alguma coisa, né, um manancial, e ele não respeitou. Então, nesse caso, né, ele vai ter essa aplicação de uma sanção, no caso aqui será uma multa. Então ele pode ser tanto preventivo quanto repressivo. Eu digo para vocês o seguinte, sem o poder de polícia não existe administração pública. Não existe administração pública sem o poder de polícia. Tá? Então o poder de polícia ele é um poder importantíssimo para fazer a vontade do Estado perante terceiros. Né? Ok, vamos lá. E aí, professor? Questão de prova. Tá? Questão de prova. Tá? O que acontece aqui? Nós temos polícia administrativa, que é do exercício do poder de polícia. Polícia de fiscalizar, tá ali, atuar, né? E da polícia judiciária, que a polícia judiciária também é um órgão do poder executivo. Só que a polícia judiciária tem uma outra finalidade. Vamos lá. Polícia administrativa, própria de pessoas jurídicas do direito público e de órgãos públicos, né? Já a polícia judiciária são as corporações especializadas, em especial a Polícia Civil e a Polícia Federal. Polícia Judiciária Civil. Polícia Judiciária Civil. Tem o nome judiciária. Ou seja, vai auxiliar o quê? A justiça, o poder judiciário. Tá? Por exemplo, alcança as pessoas na Polícia Judiciária. Tá? A Polícia Judiciária subsidia a ação penal do Judiciário. A apuração de infração penal. Exemplo, inquérito policial. Então, ele é inquisitivo. Então, a Polícia Judiciária, a partir do momento que tem conhecimento de uma infração penal, tá, cometida por pessoas, ela vai instruir o processo para subsidiar a ação penal do Poder Judiciário. Então, é Polícia Judiciária. Está aí. Aí vamos dar outro caso. O Poder Judiciário, no caso, né, o Poder Judiciário, decretou a prisão de Beltrano. Decretou a prisão de Beltrano. E aí, professor? E aí é o seguinte, como decretou a prisão de Beltrano, né, o que vai acontecer? Né? Ele vai expedir um mandado de prisão, quem vai cumprir vai ser a Polícia Judiciária Civil. Auxiliar o Poder Judiciário, né? Tá certo? Então ele vai o quê? Ele vai fazer as capturas, né? O Poder Judiciário. Então é uma ação da Polícia Judiciária Civil. E a Polícia Administrativa? Alcança bens, liberdades, propriedades, atividades, não as pessoas, né? Porque as pessoas vão cometer crimes, aqui são infrações administrativas, né? Esgota-se na própria atividade, ou seja, não necessita de um outro poder para poder aí, né, julgar, para poder deliberar sobre o assunto, é interno. Fiscalização e apuração de infração administrativa. Exemplos: interdição de estabelecimentos, aplicação de multas, apreensão de mercadorias e etc. Então, existe uma diferença muito importante de polícia administrativa versus polícia judiciária. Tá? Então, polícia judiciária não é o exercício do poder de polícia administrativa, mas ela está aqui para simplesmente o quê? Auxiliar o poder judiciário nas infrações penais, né? Ok. Poder de polícia ainda, né? Então, o poder de polícia, ele pode ser originário, ele é originário. Por que ele é originário? Olha aí. Então, vem comigo aqui, né? Então, poder de polícia, tá? Então, nós temos aqui o originário. Então, a Constituição Federal, ele vai atribuir o poder de polícia, né, às pessoas políticas, olha aí, ó. As pessoas políticas. No caso aqui, a administração direta. Administração direta, né? Beleza, fechou, né? No caso aqui, a União, estados e os municípios. Então, essas pessoas aqui, é o poder originário. O que acontece? Né? Acontece o seguinte, que essas pessoas aqui, tá, elas podem delegar esse poder de polícia.
Ele pode delegar, tá certo? A quem? A administração pública indireta. Aí, né? Entidade de direito público, né? Um exemplo aqui, INSS. Tá aí? INSS, fiscalização, não sei o quê, papapá, né? O exercício do poder de polícia, perícia, tal, né? Ok. Que isso aqui pertence a quem? A União, é originário. Tá aqui, mas pode ser o quê? Delegado a pessoas da administração pública indireta, né? Então nós temos isso aí, essa questão aí, né? Então nós temos a questão da delegação aí das pessoas. É o princípio da especialidade aqui em jogo da administração pública. Tá? Nós temos esse poder de polícia que então é originário, sempre a administração pública direta, mas existe a possibilidade de ele criar uma própria pessoa jurídica. Aí, no caso, necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, né? Pode ser direito público para quê? Autarquias e fundações, para exercer esse poder de polícia, né? Aí nós temos muito disso, nós temos o que setor de agências, né? Agências, então agências é exatamente isso, ele é regulatório, exerce o poder de polícia, de fiscalização junto àqueles serviços que são submetidos à concessão, né? Vamos lá, uma pergunta top para a galera aí. Cabe delegação do poder de polícia aos particulares, né? Olha, então eu quero delegar o poder de polícia a particulares. Em regra, não. Por quê? Porque só pode delegar a entidade de direito público, da administração pública indireta, né? Contudo, o STJ admite apenas consentimento e fiscalização. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso estar exercendo uma fiscalização, né? Mas eu não posso fazer a atuação. A gente não pode fazer a atuação. A gente vai voltar nisso aqui daqui 2, 3 slides aqui, que eu vou passar o ciclo do poder de polícia para a galera, né? Professor, e aí? O poder de polícia é foda? Claro que é. O poder de polícia é importante? Sim, claro que é o poder de polícia. Então nós temos o quê? Nós temos alguns atributos fundamentais que sem esses atributos o poder de polícia não teria condições aí de você exercer esse poder. Primeiro, é a discricionariedade. Tá? A discricionariedade do poder de polícia. Né? Então, vamos lá. Primeiro, prerrogativa de administração pública decidir, em razão da conveniência e oportunidade, quanto ao exercício do poder de polícia. Por exemplo, autorização. O poder de polícia também pode ser vinculado quando a solução a ser aplicada estiver previamente prevista em lei, por exemplo, a licença. Então, uma das características é a discricionariedade. Lembra do poder, o exercício do poder de polícia, né? No caso lá que eu falei que o cara tem um boteco, o cara quer colocar o que? As cadeiras na calçada. A administração pública concede ou não. Então, é um atributo, é a discricionariedade, né? Vamos lá, licença, né? Autorização, só para reforçar. Licença, ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual a administração reconhece que o particular preenche as condições para usufruir determinado direito de que seja possuidor. Exemplo, licença para a pessoa construir em terreno de sua propriedade. Autorização, ato administrativo discricionário e precário. Precário significa dizer que ele pode ser desfeito a qualquer... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online,
tá? 10 de R$ 40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$ 100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.